Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Bom dia, pessoal. Aqui é a Laís Macedo, sou presidente do Lead Futuro. Falo aqui do Spaces Berrini, me conta aí de onde vocês estão falando, porque eu adoro acompanhar no chat, vendo que tem gente em Regos e Spaces todo o Brasil. E com muito entusiasmo, dou início a mais um Talks Empreendedorismo. Nossa bandeira aqui de empreendedorismo e vida real, né? Já passamos aí de uma dezena de entrevistas dos mais diversos cases de líderes que estão impactando e transformando grandes mercados. E hoje não vai ser diferente ao recebermos aqui o Bernardo Mendes. Gente, a gente vai falar hoje de um mercado que eu tenho certeza que desperta o interesse de todo mundo. Desperta porque tem aqueles entusiastas, desperta pelas pessoas que estão só ouvindo falar e querem entender o que está acontecendo, ou então pelas pessoas que já embarcaram nas inúmeras oportunidades que esse mercado representa. Então, eu convido todo mundo para passar essa live adiante. A gente está ao vivo no LinkedIn e no YouTube. Então, compartilhem o link e, claro, interajam com a gente, façam comentários, tragam suas perguntas e colaborem para a gente tornar esses 60 minutos de oportunidade de ouvir e aprender com o Bernardo um período bastante enriquecedor para todos nós. Gente, a gente está falando aqui de um mercado que me espanta muito. Faço parte da categoria dos entusiastas, por isso realmente quero aprender nesta live. Acho que vou terminar este encontro hoje querendo ou ser gamer, ou ser investidora, ou ser os dois, porque os números espantam, né? A gente está falando de um mercado aí de mais de 150 bilhões de dólares, um mercado que acabou se beneficiando muito com a pandemia, a gente vai entender por quê, e um mercado que está reconfigurando tantos outros.
me desperta muito interesse quando a gente fala de mídia, de comunicação, de branding, de acesso a esse público, de comunidade. Como é que as marcas estão conseguindo aí apertar o passo para chegar nesse público, se elas de fato já estão entendendo o potencial desse mercado. E nada melhor do que receber, então, quem entende, quem é ponte entre esses mercados, essas marcas, essas oportunidades. Hoje a gente está aqui com o Bernardo Mendes, ele que é Chief Game Officer da Druid. Ele que está fazendo um trabalho super bacana. Quem aí é do mercado já escutou falar no nome dele. Ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado de entretenimento. Ele já protagonizou cases aí, trazendo empresas para o Brasil, apoiando, então, grandes empresas nesses investimentos, nesse acesso a esse mercado. Ele lançou um dos primeiros conteúdos gamer para a TV brasileira em 2016, com um projeto com a ESPN e Sport TV. E, gente, ele tem orgulho de ser o melhor, pior gamer do mundo, conseguindo ser muito ruim em todos os jogos desde sempre. Bernardo, eu estou muito feliz de te receber e estou olhando aqui, né, uma bio de um cara que está há 10 anos no mercado de entretenimento, e há 10 anos atrás a gente não era essa potência, a gente não tinha um mercado de esportes pulsando como está hoje. Então me conta, Bernardo, de onde é que veio a sua origem, como é que você chegou nesse mercado? Cara, primeiro de tudo, Laís, muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade aqui de poder falar de videogame para uma galera tão legal quanto a que está todo mundo assistindo aqui. Até já vi um comentário do Aldrin, eu lembro dele da Campus Party aqui, tá assistindo a gente. Cara, 10 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, eu não estava necessariamente trabalhando com games. Eu estava na Campus Party, que é um super evento de tecnologia, mega legal. E eu tive esse primeiro contato, porque a gente teve a oportunidade de trazer um grande evento internacional para o Brasil pela primeira vez, que era a Intel Extreme Masters. Para ser bem sincero, 10 anos atrás, quando eu via a galera assistindo videogame, eu pensava, que bando de maluco, o que eles estão assistindo e não jogando? Que é o que todo mundo pensa, é a primeira vez que vê um torneio de videogame acontecendo, né? Fala assim, gente, por que vocês estão assistindo e não estão jogando? Muita coisa desenvolveu, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou nesses últimos 10 anos. E hoje a gente tem até um entendimento um pouco melhor desse mercado de games e esportes eletrônicos à primeira vista. Mas ainda tem muito a evoluir. E eu fui pulando de galho em galho até ter a oportunidade de diretamente trabalhar com a ESL, que é uma das maiores referências do setor de esportes eletrônicos do mundo, quando ela estava chegando no Brasil. E eu liderei a parte de desenvolvimento de negócios deles aqui, pelos 3 primeiros anos da empresa no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de trazer projetos internacionais, desenvolver projetos locais, colocar bastante conteúdo gamer na TV, logo no início, e contribuir um pouco para o bom desenvolvimento do mercado. Até eu ir para uma veia um pouco mais publicitária, um pouco mais distante de esportes eletrônicos, fundando o primeiro núcleo de games dentro de uma agência publicitária aqui no Brasil, na época na Cheio. Fiquei lá quase 2 anos, e aí agora a gente, no início desse ano, lançou a Druid, que aí definitivamente eu tenho o meu negócio dentro do setor e a gente está construindo aqui grandes cases de sucesso no cenário de games, mas a gente pode falar com calma um pouco depois. Mas foi isso, assim, não foi muito linear, assim. Envolveu bastante trabalho, mas também muita sorte de estar no lugar certo. Com certeza. Sorte é uma equação interessante, né? Trabalho, sorte, ele soma se trabalha, se prepara para quando vier a oportunidade, você está preparado para ela, né? A sorte, ela é um facilitador. Talvez ela só acelere ali um pouco, mas sempre é resultado, claro, de muito trabalho. Mas conta um pouco mais aqui para o pessoal, certamente muita gente já conhece, mas para quem ainda não conhece, o que é a Druid? Cara, a Druid é uma agência publicitária focada no universo de games. A gente até criou um conceito que é o Business to Gamer. Então, a gente é uma agência especializada no segmento de games. Hoje a gente tem campanhas, né, publicitárias no nosso lado de agência, que são bem famosas no Brasil, até algumas já foram premiadas, como a do Itaú, por exemplo, Isso Muda o Game. Então, toda a estratégia para o núcleo de games do Itaú no Brasil é um trabalho desenvolvido aqui pela turma da Druid. A gente tem outros clientes não endêmicos, então a estratégia de games da Hypera, que é uma das maiores farmacêuticas do Brasil, também é desenvolvido aqui pela gente. A gente trabalha com a Perfect Von Meli, que é a dona da Mentos, então a gente faz estratégia para Mentos. A gente já trabalhou com diversas empresas de vários segmentos distintos, e a agência também da Epic Games, que é a maior publisher do mundo, né?
Então, a gente cuida de toda a parte de comunicação. A gente é uma agência 360 para eles. A gente faz um trabalho bem completo, tanto para Fortnite, que vocês já devem ter ouvido bastante falar, quanto para Fall Guys e Rocket League também. Então, a gente tem um núcleo aqui interno só para trabalhar para Epic Games também. Mas a gente, no final, é uma agência publicitária e a gente está, cara, experimentando um pouco de tudo, sabe? A gente tem 10 meses de vida. A gente está naquele momento que a gente quer fazer um pouquinho de tudo para ver onde é que a gente se encontra, né? E com um tempo tão curto de vida, mas com resultados tão expressivos, né? De onde é que está vindo essa caminhada? O que você atribui esse crescimento acelerado? Surpreendeu perto daquilo que vocês imaginavam que vocês iam viver e construir aí ou não? As ambições sempre foram grandes e o conhecimento no mercado sempre apontou para essa direção de prosperidade mesmo. Olha, a gente sempre acreditou no potencial de games, né? Principalmente porque a pandemia foi um divisor de águas para o setor de entretenimento, de uma forma geral, não só para o de games. E a gente apostou, né? No meio da pandemia, abrir uma empresa é uma coisa meio de doido, né? Mas a gente tinha bastante confiança de que daria certo. Para ser bem sincero, no Business Plan, a gente teria 25 funcionários até o final do ano. A gente está com 64 agora. Então, assim, deu muito mais certo do que a gente imaginava. A gente ganhou confiança de vários parceiros muito relevantes, né? Várias blue chip companies, assim, confiam mesmo no trabalho da Druid, que é super legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade também de, tipo, sempre ser essa boa referência no mercado e sempre trazer tudo que tem de melhor, de inovação, etc., para o Brasil. Mas a gente não esperava tanto sucesso tão rápido, para ser sincero. E hoje a gente até sofre um pouco essas dores do crescimento, sabe? Que a gente cresceu rápido demais, a gente estava preparado para ter esse porte. Mas a gente tem seguido bem. E o segmento de games, né? Ele tá em alta, já faz algum tempo. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que o segmento de games realmente redefiniu a sua posição no mercado brasileiro de uma forma geral. Mas a pandemia foi um divisor de águas real para o nosso mercado, real. Todo mundo começou a olhar com outros olhos para o segmento de games. Se você quiser, a gente pode até falar um pouco disso para frente, mas assim, a pandemia foi muito boa para o segmento de uma forma geral. E a gente está crescendo bem. Não, eu quero com certeza falar sobre isso, né? A gente viu um dos mercados que despontou durante a pandemia, enquanto tantos outros ali pagaram uma conta, né, bastante cara, sendo impactados pela pandemia. Mas a que você atribui, Bernardo? Eu adoraria entender um pouco mais de onde veio esse boom. Para mim, acaba tendo algumas evidências a olho nu, como as pessoas em casa, como um acesso hoje muito mais fácil e viável, né, uma infraestrutura de internet. Mas quais são os outros elementos? Assim, o que vocês atribuem essa transformação do setor na pandemia? Tá. A indústria do entretenimento, de uma forma geral, sempre dependeu muito do mundo físico. Quando a gente analisa o segmento de blockbusters, por exemplo, o cinema sempre dependeu do cinema físico. Toda a estratégia de lançamento de um filme é feito a partir da distribuição que ele tem. Então, primeiro você ganha o maior reach possível através da distribuição, depois você faz todo um planejamento para levar a galera para a sala de cinema. A indústria da música inteira dependia 100% dos shows. Ela foi construída em cima dessa experiência presencial do público, né, do fã direto ouvindo a música, tendo essa experiência em grupo, etc. A indústria do videogame sempre se desenvolveu no digital, sempre. Ela começou no físico, ela começou com board games, ela começou com esses jogos de arcade, etc., mas já faz muito tempo que eles estão desenvolvendo e criando tecnologias novas para tornar a experiência cada vez mais imersiva, cada vez mais acessível e cada vez mais digitalizada. Então, quando vem uma pandemia que todo mundo vai para casa, todos os mercados da indústria de entretenimento param de funcionar, porque 100% da estratégia deles era baseada no mundo físico. E o videogame já estava pronto, porque ele se vende no digital, ele propõe a experiência dele no digital e ele é mega acessível. E ele é mega acessível no nível que o game, nos últimos 4 ou 5 anos, ele tem ido cada vez mais para o telefone e saído de plataformas que são difíceis de acesso, tipo o PlayStation e Xbox, que são caros no Brasil. Então, hoje, para você ser gamer, você literalmente precisa ter um telefone na mão. E nem um iPhone de 13 mil reais ou um Samsung de 15 mil reais. É tipo um Samsung J6 de 600 reais, de 400 reais, já te permite ser gamer.
Então, essa questão da acessibilidade do game também foi bem importante, né? Já está sendo desenvolvido o mercado de mobile game há bastante tempo, mas quando chegou a pandemia, meio que o setor inteiro já estava preparado para lidar com ela. Aí tem outros fatores que eu gosto de pensar também, que teve um novo entendimento sobre qual que é a função do game com a pandemia. Porque os pais voltaram para dentro de casa e começaram a acompanhar mais a vida dos seus filhos. E eles começaram a perceber todo o papel social que o game tem, não só de entretenimento. Então, eles começaram a ver que o filho dele, quando entra no videogame, não entra só para jogar, entra para falar com os amigos. Ou quando o filho dele está no computador, ele está conversando com os amigos através de plataformas como o Discord, que são plataformas voltadas para o segmento de games. E até os pais começaram a jogar para passar o tempo, né? A gente teve boom de jogos tipo Bingo Online, com Praia Bingo, por exemplo, super famoso, ou Buraco Online, Truco Online. Jogos assim também aumentaram bastante o faturamento durante a pandemia, porque a gente teve diversos públicos se reconectando através dos games, ou para passar tempo, ou para falar com as amigas. Minha própria namorada é viciadaça em Buraco Online, e ela fica conversando com a galera jogando. Então, a gente vê que houve, né, essa releitura sobre qual que é a função do game. Se antes a gente tinha muito preconceito que o game isolava socialmente as pessoas, agora a gente entende que ele tem um papel social muito relevante, de conexão, sabe, de compartilhamento de experiências e tal. E aí eu acho que um terceiro ponto que é muito importante a gente levar em consideração, né, então o primeiro é o quão bem preparados eles estavam, o segundo é essa releitura, e eu acho que o terceiro como todos os segmentos da indústria do entretenimento pararam de existir por causa do mundo físico, elas foram forçadas a se reinventar através dos games. Então, hoje, a indústria do cinema tem estratégias muito mais robustas conectadas a Fortnite do que a sala de cinema. A gente vê todos os grandes lançamentos sendo lançados no Fortnite, sabe? Duna está no Fortnite, Batman está no Fortnite, todos os grandes lançamentos estão lá. A gente vê que os grandes shows estão acontecendo dentro dos games. Então, tem show acontecendo no Fortnite, tem show acontecendo no Roblox, tem show acontecendo no Minecraft. Todo mundo está pensando em como eu levo a experiência do mundo físico para o game, porque o game está muito bem preparado para ter essa experiência imersiva e mantém em voga, pelo menos o artista, até estar o momento correto dos shows. E a gente está começando a ter a reabertura das coisas no mundo inteiro, e a gente vê que o game continua sendo estratégia. Então, Duna foi lançado no cinema, e mesmo assim ele continua estando no Fortnite, sabe? Os artistas estão voltando a fazer shows em estádio já na Europa, nos Estados Unidos, mas eles têm estratégias sólidas conectadas com videogame, justamente porque agora não tem volta. Agora eles vão ter que ter um pilar estratégico dentro de games, por todo esse engajamento e por todo esse boom que houve durante a pandemia, sabe? Nossa, já era a minha pergunta para você, assim, se vocês hoje têm um palpite, uma percepção, ou até mesmo estudos que já apontam talvez uma reversão, não sei se seria até essa palavra, desse perfil de consumo, né? As pessoas vão voltar a pulverizar o tempo destinado ao entretenimento. Acho super interessante, né, quando você já traz essa confirmação deste encontro de canais, mas hoje vocês especulam se, não sei se vai ser realmente retrocesso, mas o que se reconfigura nesse pós-pandemia, né? A pandemia não acabou ainda, mas com a flexibilização, com a retomada das pessoas para o mundo offline, o que vocês entendem que fica de legado, o que volta e o que se transforma? Olha, o que fica de legado é o quão relevantes são essas experiências imersivas digitalizadas. Então, assim, a gente aprendeu a conviver com elas, a gente aprendeu a navegar nelas, sabe? Então, isso não tem volta. Eu acho que agora todos os eventos vão ser híbridos, de alguma maneira. Mesmo o Rock in Rio tem que repensar como é que ele leva a experiência dele. Porque tem uma questão, por exemplo, o show do Travis Scott, ele faz sentido por 27 milhões de pessoas. Você não consegue lotar um estádio com 27 milhões de pessoas. Você não consegue colocar 27 milhões de pessoas no mesmo local para assistir seu show. E agora fazer um show só para 80 mil pessoas no estádio não vai ser o suficiente. Se você tem o potencial de atingir centenas de milhões de pessoas com a notícia e colocar, tipo, 30 milhões de pessoas assistindo seu show, não faz sentido você ter só 80 mil no estádio mais. Todo mundo vai pensar em como vai ser híbrido os eventos. E esse é o grande desafio da indústria de eventos. Como é que ele se repagina, né? Tipo, como ele se repensa partindo desse princípio que ele tem que ter uma experiência imersiva digitalizada também. Senão ele vai falar com um público muito pequeno, perto do potencial que ele teria.
eu esqueci quais eram as outras questões. Mas só voltando a tendências, assim, a gente acredita muito na volta do mundo físico, principalmente no ano que vem aqui na Druid, tá? Muito. Nível, todos os nossos planejamentos do próximo ano tem uma série de coisas no mundo físico acontecendo. A gente vai apoiar um monte de eventos, a gente vai produzir um monte de ações, a gente acredita muito em tudo. Experiências físicas imersivas, tipo pontos em shopping, lojas, conceito de marca, coisas desse tipo, a gente acredita bastante que vai ser uma grande tendência. Mas, ao mesmo tempo, sem nunca deixar de ter uma experiência digitalizada acoplada também, sabe? Para não dar essa experiência somente para aquele público específico, e sim, tipo, qual que é a estratégia de eu dar uma experiência muito sólida para aquele público e ela, pelo menos, ser compartilhada com, tipo, diversos outros públicos através da internet, sabe? É o famoso instagramável. No mínimo, tem que ser instagramável. Mas eu acho que... Será que eu respondi essa pergunta? Mas eu acho que na minha cabeça tá indo bem para isso. E, assim, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta é que a gente vai passar 2022 inteiro saindo de casa. Inteiro saindo de casa. A gente não vai aguentar ficar em casa, gente. Faz 2 anos que a gente está preso em casa. A gente vai arrumar desculpa para ir pro bar, a gente vai arrumar desculpa para ir pro restaurante. Qualquer evento vai ser evento para sair com os amigos, que a gente não aguenta mais. Compartilho dessa percepção, desse comportamento. Mas, Bernardo, onde é que o mundo real e o mundo dos games se encontram? Cara, aí é um negócio muito doido, que eu adoro falar sobre. Hoje a gente está trabalhando em cima de um conceito que chama metaverso. O mundo inteiro, na verdade, de games, está falando sobre isso o tempo inteiro. Porque isso é um conceito mega antigo, é um conceito até filosófico, sobre como é que a gente mistura o mundo real e o mundo virtual de uma maneira que não existe nenhum tipo de fricção. Você não entende se você está no mundo físico ou se você está no mundo virtual. Até o próprio Facebook está querendo virar um metaverse company, né? E todo mundo está tentando desenvolver sua própria tecnologia. Então, Fortnite está tentando criar seu próprio metaverso, o Roblox está tentando criar seu próprio metaverso, o Minecraft está tentando criar seu próprio metaverso, o próprio GTA já criou um pouco a tecnologia deles. E a gente está todo mundo correndo, cada um para um lado, porque ninguém sabe o que é realmente o metaverso. Mas todo mundo tem essa ideia de um dia a gente vai viver numa sociedade que, tipo, a gente vai 100% estar conectado, tanto no mundo físico quanto no virtual, e a gente nem vai saber a diferença entre eles. E aqui no Brasil, né, a gente trouxe esse conceito primeiro, a gente tem até uma participação em outra empresa fora da Druid para construir essas tecnologias mais imersivas de metaverso. Inclusive, eu trouxe um videozinho para mostrar um pouco do que a gente está fazendo no metaverso. Se você puder passar aí agora, vai até exemplificar um pouco melhor, aí eu falo em cima de que a gente está desenvolvendo como empresa. Tem uma palavra que todo mundo tem repetido: metaverso. E no Brasil, o metaverso já tem um endereço fixo: Cidade Alta, o maior servidor privado de GTA RP da América Latina. O RP é o universo roleplay em que você cria sua própria história dentro de um game de mundo aberto, interpretando um personagem e vivendo uma vida cheia de possibilidades. E o Grand Theft Auto, ou GTA, é hoje a maior plataforma de RP e o maior espaço para o metaverso, o que o transformou no jogo mais assistido em 2021. E nesse metaverso, Cidade Alta é o centro das atenções. Nós operamos com 2 servidores, Cidade Alta e Cidade Alta Valley, com mais de 7.000 jogadores ativos, mas entre eles, mais de 1.000 criadores de conteúdo. Casa de alguns dos maiores streamers do Brasil e também de algumas das maiores celebridades, que usam o servidor como pano de fundo e cenário para suas lives, streams e conteúdo, contando histórias, conhecendo pessoas e vivendo experiências incríveis. E o Cidade Alta se tornou numa das principais portas de entrada de marcas do metaverso, misturando realidade e trazendo ativações e experiências para um novo universo. Dentro do servidor já lançamos uma cerveja, numa live com mais de 40 influenciadores e 1,3 milhões de visualizações. Realizamos o primeiro carnaval em game, com um trio elétrico, bloco, festas e ativações para grandes marcas e 19 milhões de visualizações.
Revelamos até o novo modelo Jeep, que foi totalmente reconstruído em 3D e teve os seus primeiros test drives dentro do metaverso. Além de eventos próprios como o Baguncinha Cidade Alta, o primeiro mega evento de metaverso do Brasil, com drop de roupas, 3 clipes musicais, mais de 300 mil views simultâneos e TT número 1 no Twitter. Tudo criado e desenvolvido no Brasil graças a uma equipe de mais de 30 desenvolvedores e administradores, que mantém o Cidade Alta como o servidor mais ativo, com mais jogadores e muito mais possibilidades, para que gamers, influenciadores e marcas consigam ter um espaço perfeito para criar experiências e cases de sucesso. Nossa, trazendo as palavras da Paty aqui. Metaverso é insano. Não, até o Thomas comenta, desculpa, ele já tinha ouvido falar da Cidade Alta, geralmente os maiores influencers e streamers têm acesso, mas não é qualquer um que entra pelo que ele entende. Até tem uma oportunidade legal para você explicar como é que funciona. Mas, Bernardo, conta isso para a gente. Gente, é um novo mundo. É um novo mundo, cara, esse negócio de metaverso. Então, vamos lá. O primeiro passo da construção do nosso próprio... Porque, assim, tá todo mundo construindo o seu próprio. E aí, a nossa brincadeira aqui tem sido tentar explorar todas as tecnologias que está todo mundo desenvolvendo e trazer isso para a realidade brasileira. Tá? Então, o primeiro passo foi, a gente pegou esse servidor de Cidade Alta e a gente tem desenvolvido novas tecnologias para cada vez as marcas entrarem lá de uma forma mais imersiva e mais interessante para o público. O que o Thomas falou aqui sobre não é qualquer um que entra é verdade. Hoje, a gente tem 2 tipos de tecnologias de metaverso. Tem umas tecnologias que são baseadas na experiência imersiva e tem algumas outras tecnologias que são que é direto na mão do usuário, tipo Fortnite, assim, a gente já fez bastante coisa com Fortnite. Então, eu coloco uma experiência de Fortnite e você pode jogar ela na sua casa. E tem outras tecnologias sendo desenvolvidas que são via audiência, que é o caso do Cidade Alta. Então, quando eu coloco no Cidade Alta, ele não é acessível para quem joga, mas é acessível para quem assiste. E a gente vê potencial nas duas. E a gente trabalha muito nessas 2 linhas de raciocínio. Eu coloco na mão do usuário final, que eu vou ter um público menor sendo impactado, mas eu vou ter uma experiência mais imersiva, 1 a 1. Ou eu coloco numa tecnologia que é baseada em audiência, como Cidade Alta, que vai impactar milhões de pessoas, mas elas só vão assistir. E elas não vão necessariamente jogar. Tá? Até trazendo o caso do Travis Scott no Fortnite, teve 27 milhões de pessoas que assistiram Travis Scott dentro do Fortnite, jogando o jogo. Mas de casa foram mais de 100 milhões de pessoas que assistiram através do YouTube. Então tem essas diferenças clássicas entre quanta gente vai jogar e quanta gente vai assistir. O impacto sempre vai ser maior quando eu faço uma estratégia baseada em audiência, e não sobre a pessoa jogar o jogo. Aí, voltando à Cidade Alta. Então, a gente, primeiro, desenvolveu tecnologia suficiente para colocar as marcas lá, e hoje a gente tem desenvolvido essas coisas para as marcas entrarem, navegarem lá dentro e impactarem o público através da audiência. E a gente está num ponto agora da tecnologia do Cidade Alta que a gente tem trazido o Cidade Alta para a vida real, né? Então, primeiro a gente estava levando as coisas do mundo real para dentro do Cidade Alta, que foi o caso do Jeep, por exemplo, que a gente fez primeiro o lançamento do carro dentro do jogo. E toda a experiência de dirigir o Jeep, toda a experiência que o Jeep fornece, primeiro dentro do jogo para centenas de milhares de pessoas que estavam assistindo. E aí, agora o que a gente tem feito, por exemplo, no caso do iFood, é trazido as coisas de dentro da Cidade Alta para o mundo real. Então, por exemplo, a gente criou uma hamburgueria dentro da Cidade Alta que chama... Nossa, fugiu o nome. Peraí, Avalanches, que chama a hamburgueria. E a gente deixou o Avalanches existindo na Cidade Alta por um tempo. E aí a gente acabou de lançar o Avalanches na região de São Paulo. Então agora, quando te dá fome, porque você está vendo os influenciadores jogando Cidade Alta e comendo hambúrguer, você pode entrar no iFood e pedir um Avalanches direto na sua casa. E chega. É o mesmo material gráfico, é o mesmo logo, é a mesma experiência do hambúrguer, tanto no digital quanto no mundo físico. E em breve a gente vai começar a lançar cada vez mais coisas que primeiro existem no digital e depois vão para o mundo físico, e a gente vai sempre começar a fazer essa brincadeira entre o virtual e o real, dentro das possibilidades que a gente tem de desenvolvimento aqui. 100% disso é feito nacionalmente, gente. Tipo, a gente não copia nada dos gringos. A gente está fazendo primeiro no Brasil, a gente tem muito orgulho disso. E, óbvio, a gente também está aprendendo agora Minecraft, Roblox e Fortnite, e a gente está vendo também o que dá para fazer dentro dessas outras plataformas, que não são o Cidade Alta, para também integrar cada vez mais as experiências de metaverso, sabe? Como é que eu brinco com
com essas experiências físicas e digitais simultaneamente. Em breve, eu espero que tenha outros cases aí para a gente falar na próxima palestra, com outros jogos também que não Cidade Alta. O metaverso pode ser considerado o Second Life 2.0? Pode sim. O Second Life estava muito avançado para a época que foi lançado, cara. Se ele fosse, tipo, hoje é o momento exato que ele existiria de uma forma muito forte, sabe? Ele foi lançado, a gente não tinha nem internet banda larga no Brasil direito. Gente, eu estou acompanhando os comentários, eu compartilho, pessoal, dessas reações. Todo mundo se surpreende muito, né? E é curioso porque, independente do nível de conhecimento e interação de cada um com esse mercado, as informações, elas ainda surpreendem. Porque a gente vendo esse mundo se transformando num ritmo muito acelerado e a olho nu, né? Por exemplo, o case da hamburgueria. Até a Mari comenta aqui, a Metaverso me fez lembrar o novo filme do Free Guy. Achei que era só coisa de filme, mas já existe. Existe, Mari. Aí. E a gente está fazendo no Brasil. Aqui, a Tati até pergunta, e isso é muito orgulho, isso é lindo, né? A gente vê que a gente tem toda essa infraestrutura, essa condição de ser protagonista realmente nesse mercado. Até algo que eu ia até fazer a pergunta da Tati, mas deixa eu só antecipar algo aqui. Quando a gente olha para o Brasil, frente a esse mercado global de games, salvo engano, o Brasil hoje representa 10% desse mercado. Então, eu imagino que, se me corrija se eu estiver errado, por favor, a gente está olhando para um oceano azul. Como é que vocês veem o Brasil hoje neste mercado global? E quais são as expectativas neste crescimento e como é que o Brasil performa frente ao mundo? A gente sempre vai analisar o mercado de games por 3 óticas distintas. A primeira vai ser faturamento, a segunda vai ser audiência e a terceira vai ser base instalada. Em faturamento, infelizmente, nosso real não vale nada. Então, a gente fica muito atrás. Então, a gente gasta bastante videogame, porém, o mundo inteiro analisa em dólar. Então, a gente gasta pra caramba, mas aí divide por 6. E aí parece que a gente não gasta tanto assim. Mas a gente tem um público até bem fiel a jogos, tá? O gasto médio do brasileiro em games é até bem relevante, mas quando você joga para dólar, aí vai lá para baixo. Aí, quando a gente vê em audiência, o Brasil é tipo top 5 em audiência. A gente gosta pra caramba de assistir videogame, tá? Então, a gente consome muito VOD, a gente consome muito YouTube, a gente consome muito transmissão ao vivo. Até em transmissão ao vivo, a gente geralmente é o segundo ou terceiro país que mais consome em todas as plataformas. Em várias outras, a gente é até o primeiro, como é o caso das chinesas que tem chegado no Brasil agora. A gente é top 1 assim, de audiência, a gente é bem forte nela. E agora, de base instalada, muita gente no Brasil joga. Muita gente no Brasil joga. Tipo, a última pesquisa Game Brasil, que é uma pesquisa feita pela Silks Group aqui, que traça o mercado de games do Brasil, sei lá, uns 10 anos já, eles fazem uma pesquisa bem legal. Vale a pena comprar. Indica que mais ou menos 70% dos brasileiros estão jogando algum tipo de jogo. É muita gente jogando videogame, entendeu? Então, assim, realmente o Brasil ele tem uma relevância, principalmente em base instalada e audiência. Então, quando o jogo ele quer explodir em números de faturamento, etc., ele vai ter que olhar mais para os Estados Unidos e para a Europa, porque lá a galera gasta em dólar e euro. Então, tipo, o faturamento vai ser alto. Mas, geralmente, quando ele está olhando mais para engajamento, que é quando o jogo vai ser lançado, a galera olha muito para engajamento, base instalada, etc., primeiro ele vai olhar para o Brasil, tá? Então, a gente percebe que até os jogos chineses estão vindo com bastante força aqui para a América Latina, principalmente para o Brasil, sabe? Os publishers, que são os caras que publicam os jogos, eles estão trazendo cada vez mais investimentos para o Brasil, justamente para aproveitar essa boa onda que a gente está, de muita gente jogando e muita gente engajando em videogame, sabe? A gente está num momento muito bom do cenário. Eu imagino, gente, os números surpreendem. E é algo que me desperta muita curiosidade, você com certeza detém essa informação e adoraria se você pudesse explorar um pouco mais, é o comportamento das marcas. Porque antes, né, antigamente, nós víamos empresas, marcas que tinham muita consciência e clareza do seu público-alvo e os canais de acesso, né? Onde estava seu público? Qual era o melhor horário da TV aberta para você falar com quem você precisa para lançar um produto? Hoje, eu imagino que o mercado esteja batendo um pouco de cabeça, assim, para entender
como acessar, o que essas pessoas consomem, como elas se comportam. Até o case da hamburgueria, para mim, é muito interessante, né? Eu queria muito que você pudesse contar para a gente, Bernardo, como é que você hoje vê as marcas chegando nesse mercado, se elas chegam aí hoje ainda sem briefing, só com pedido de ajuda, e há essa confiança, então, nesse conhecimento que vocês têm do mercado, ou se não, eu estou um pouco enviesada aqui com essa percepção por não conhecer tanto, elas já chegam, de fato, bem informadas, bem conscientes desse potencial de mercado. Seria interessante te ouvir por essa perspectiva, e se elas já estão se antecipando. Se alguém que vê essa hamburgueria sair do mundo online para offline, porque cases, por exemplo, do Jeep, né, do offline para o online, fantástico. Mas se elas também já têm hoje essa visão e já veem essas plataformas como ferramenta estratégica realmente de encontrar seu público, de desenvolver produto e de fazer esse caminho contrário. Olha, a gente tem tudo acontecendo no mercado de games agora, tá? Para ser bem sincero, a gente tem marcas que já estão entrando de uma forma bem robusta, com estratégias bem sólidas, investimentos bem altos, que é o caso do Itaú, por exemplo, a gente até já fez algumas propagandas de games que estrearam no Jornal Nacional, no Fantástico, e os níveis de investimento também altos. A gente tem muita marca experimentando no segmento, tipo, colocando o pezinho na água, sabe? Pegando uma verbinha que não faria falta no planejamento dela, porque ela não tinha pensado em games no início do ano. Colocado no mercado de games e visto qual que é o retorno. E eu posso garantir que os retornos são muito bons. A gente já fez alguns experimentos para algumas marcas que os retornos são, tipo, fantásticos. E tem marca também que, tipo, tá entrando via patrocínio, que é uma entrada um pouco mais fácil, né, no segmento competitivo de videogames. Também mais para ter essa experimentação, mas aí o investimento acaba sendo até um pouquinho maior do que só uma experimentação publicitária, só uma estratégia pontual publicitária. Tem tudo acontecendo. Óbvio, o mercado de games está gigante, tem gente pra caramba jogando, tem gente pra caramba se engajando nesse tema, e as marcas que estão fazendo mais barulho estão ganhando um mercado que vai ser difícil depois ser conquistado pelas concorrentes. A gente vê até o setor bancário, que até o ano passado era 1 ou 2 bancos que fizeram estratégia de games. A empresa passada que eu trabalhei, eu fiz a primeira estratégia de games para um banco no Brasil. E, cara, hoje todos os bancos estão. Você não consegue pensar um banco que não esteja no mercado de games. Tem o Itaú, tem o Santander, tem o Bradesco, tem o Next, tem o C6, tem o Banco do Brasil, todos eles estão. A gente vê que indústrias como a farmacêutica também estão entrando, sabe? Tipo, a Hypera Pharma, a gente fez um projeto, a CIMED já entrou no segmento, e a gente vê que elas estão cada vez mais tateando o mercado para ver como é que elas conseguem se conectar com esses públicos. A gente vê que lá fora a indústria automotiva entrou muito forte, e agora a indústria automotiva está tateando o mercado também e definindo essas estratégias para entrada no segmento. Então, assim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Óbvio, quem tem uma estratégia mais sólida e que faz o investimento primeiro no seu setor está ganhando mais relevância e está ganhando uma afinidade maior com o público, mas ainda está muito cedo para saber qual é o resultado. E aí, até falando de expectativa, o que eu mais vejo acontecer hoje é uma estratégia conectada em games para rejuvenescimento de marca, tá? Porque principalmente a geração Z, que é a geração do TikTok aí, é uma geração que você se conecta muito bem através de games, mas é muito difícil você ter uma conversa ativa com eles através de outras coisas, sabe? Porque a música que eles consomem é a música do jogo, sabe? O estilo de conteúdo que ele consome é o estilo do influenciador que ele gosta. Então, assim, a gente vê que a geração Z, ela navega em vários ambientes, mas o jogo é algo central para eles, bem relevante. E muita marca está perdendo o tato com esse público, né? E através de games eles conseguem se reconectar com eles. Sei lá, a maioria das coisas que está acontecendo é rejuvenescimento de marca nesse momento no Brasil. Tem muita marca também vendendo produto. E dá certo, tá? A gente já fez várias campanhas de venda de produto, porque esse público consome para caramba. Eles gastam muito dinheiro. E eles têm um estilo de consumo super digitalizado, diferente do resto da população. Porque game é 100% digital. Então, você já está acostumado a colocar seu cartão de crédito no Gateway e sabe fazer um pagamento. Então, não tem fricção. Para você, tipo, tá super comum, sabe? Passar o cartão de crédito e tal. Eles são bancarizados, eles têm alto poder, alta renda, né? Porque o jogo também, durante muito tempo, foi inacessível e tal. Então, tem bastante coisa acontecendo no mercado brasileiro. Tá? O momento está muito bom para começar a navegar no setor de games, viu?
Vocês estão vendo, né, gente? Se a sua empresa ainda não investe nesse setor, ou ainda não sabe como investir, a hora que terminar essa live, procura o Bernardo, procura a Druid, porque vocês precisam de ajuda, vocês precisam estar lá. Eu já estou me sentindo assim, como é que eu boto o Lead Futuro lá dentro? Isso, meu Deus, é extraordinário. Assim, o que chama muita atenção, né? Todas essas vertentes de oportunidades que esse mercado representa. Você consegue, não sei se hoje existe com tanta precisão, mas hoje vocês conseguem ter um extrato de que público é esse, de forma não tão macro assim, ou não há uma definição, por exemplo, em termos de idade, classe social você já fez um pouco de referência, mas já dá para ter uma leitura desse público principal? Dá. O legal de games é que não é um mercado só, são vários mercados, né? É igual o de música, sabe? Tipo, você consegue definir quem ouve reggae, qual que é a diferença de quem ouve trap? É meio difícil. Mas aquele músico tem um determinado público e aquele outro músico tem um determinado público. É quase como se fossem as Olimpíadas, que cada esporte tem o seu perfil e tem seu público. Games é a mesma coisa. Tem jogos que falam mais com crianças, tipo Minecraft e Roblox são super populares em crianças. Tem jogos que falam super bem com adolescentes, tipo Fortnite é um deles, que fala super bem com adolescentes. Tem jogos que falam com o público adulto muito bom, tipo Counter-Strike. Muita gente aqui vai conhecer esse nome, até porque na época de Lan House passava a madrugada inteira jogando com os amigos. Tem jogos que estão no meio do caminho, sabe? Tem jogos que são mais novos e pegam públicos distintos, tem jogos que são mais focados no público de alta renda, tem jogos que são super populares, tipo Free Fire, por exemplo, que é um estouro no Brasil, que fala bastante com o público mobile de entrada. Então, eles falam muito com a classe C e D, e eles falam muito com o brasileiro real, oficial, sabe? Que é o povão, assim. Inclusive, ele está com uma campanha no ar agora que chama O Jogo Virou, que é muito legal para uma construção da marca e tal. Então, é difícil falar, quando você fala do segmento de games como um todo, sobre perfis demográficos. Mas quando a gente começa a se aprofundar em determinados títulos, a gente consegue associar esse perfil demográfico àquele título. Uma das coisas até que a gente faz na Druid, primeiro é entender quem que é seu gamer, como teoria, tipo, quem que é o gamer que representa a sua marca, quem que é o gamer que eu vou me conectar, e depois eu entendo quais são os jogos que esse estilo de gamer joga. Então, primeiro, antes de entrar nos dados demográficos, eu tenho até um passo atrás estratégico para entendimento disso para as marcas, sabe? Hoje a gente tem bastante dado em mãos para entender perfil demográfico dos jogos, mas uma coisa para a gente ter em mente é a maioria das plataformas de games hoje são empresas privadas. Elas não têm obrigação nenhuma de abrir dados com a gente. Então, se você perguntar quem joga Fortnite, só a Epic sabe. É uma empresa privada, ela não vai contar para ninguém. Mas a gente consegue saber, por exemplo, que a plataforma principal do Fortnite é a PlayStation. E por PlayStation custar R$5.000 aqui no Brasil, a gente sabe que não é uma plataforma tão acessível assim. Então, acaba falando com um público um pouco mais de alta renda, sabe, em zonas centrais, etc. É um jogo mais premium. Agora, Free Fire roda em qualquer telefone. Então, com certeza, é um jogo bem mais acessível e por isso que ele tem esse poder de falar com um público tão grande, sabe? Classes mais baixas. Existem barreiras tecnológicas ainda dos próprios jogos que elas acabam coordenando, né? Um pouco essa questão demográfica. Nossa, eu imagino quanto de dados, né, eles não detêm. Impressionante, se a gente fala que dados é o novo petróleo, imagina o que essas empresas daqui a pouco não podem fazer com o mercado ao ter essa base imensa de dados e de perfil, né, comportamental, perfil de consumo de toda essa base. Por isso que eu acredito realmente que esse mercado ainda vai se transformar muito rápido, e são empresas como de vocês que vão ditar um pouco dessas regras e levar outras marcas para essa direção correta, porque há necessidade de muito conhecimento, né, para prosperar num ambiente como esse. E aí até o Cláudio comenta aqui, eu costumo falar que os games é igual atletismo, diferentes modalidades e público, para cada um com suas peculiaridades e especialidades. Sabe que teve um comentário aqui da Tati brincando, mas eu acho interessante, porque de forma geral a gente vê um público mais jovem, que é o público que já nasceu dentro da internet, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma barreira de aprendizado. E aí ela até brinca que tem escolinha para eu me matricular, eu quero virar gamer.
É interessante, hoje vocês veem uma demanda de um público que não nasceu nesse ambiente, se tornou entusiasta, quer jogar e não faz ideia de como começar? Cara, no Brasil sempre existiu escolas de desenvolvimento ligada a jogos, né? Programação mesmo, uma maneira mais clássica de entrar no mercado. Mas nesses últimos tempos tem se popularizado muito escolas de games mesmo, escolas que ou te ensinam a se profissionalizar como jogador profissional. Então hoje tem diversos cursos, diversas academias, tem até modelos de franquia baseado em se tornar um pro player, que a gente chama, né, um jogador profissional de videogame. Tem um monte de curso online disponível, mas sempre conectado com essa indústria de esportes eletrônicos, né, que é a parte competitiva do cenário. Para trabalhar com games, tem pouquíssima coisa que te prepara para o mercado hoje. Ou você se conecta direto na área de programação, e aí tem cursos específicos, ou o resto é muito mais normal do que a gente imagina, sabe? Que uma empresa de games tem advogado, tem publicitário, tem redator, tem administrador de empresas, tem de tudo. Até um grande amigo meu que trabalha na Riot, por exemplo, ele é filósofo, ele literalmente se formou em filosofia. E tá lá trabalhando, hoje ele é head de esportes lá da Riot. Então, tem de tudo no mercado de games, sabe? Não tem muito um curso que eu possa te indicar para entrar, não. Só se você quiser virar jogador profissional, aí tem. Tem vários hoje. E olhando para essas vertentes e esses gargalos, vocês já miram aí novos mercados, né? Para onde a Druid está indo ou não? A gente vai focar no que a gente está fazendo? Ou já tem ali um olhar até um pouco mais tangível para novos negócios? Do mesmo jeito que o Brasil tem sido um mercado muito prioritário para a maioria dos publishers por causa do engajamento e consumo de games massivo, a América Latina como um todo tem se desenvolvido bastante no segmento. Então, assim, um próximo passo que a gente quer, né, que é o sonho até do Cláudio, que está aqui na minha frente, do meu sócio, é a gente ganhar uma penetração mais relevante na América Latina como um todo, principalmente México. Então, é isso que é o próximo plano da Druid, abrir uma operação no México. Cara, é isso, assim, a gente não sabe muito bem como fazer, mas a gente quer muito que aconteça o mais rápido possível. Não tenho dúvida de que acontecerá. Nossa, eu estou acompanhando aqui os comentários, tá realmente muito bacana a interação de vocês aí, pessoal, não parem, continuem mandando perguntas. Eu quero voltar uma pergunta lá do início, do Aldrin Pereira, que ele coloca aqui, né, show esse papel social do game. Quando a gente falou até um pouco do game nesse papel de aprendizado, de integração dos jovens, especialmente nesse momento de isolamento social. E aí ele questiona aqui, você acredita que a gestão pública entende isso, por exemplo, na educação? Tem espaços para startups nesse nicho, por exemplo, GovTech? Olha, hoje a gente tem até um parceiro aqui na Druid que se chama PlayMatch, que é uma startup no setor de EdTech que ensina através de games. E eles fazem diversos campeonatos, eles fazem bastante coisa conectada com o setor educacional. O setor público, a única coisa que eu entendo que eles estão olhando para games é por causa do engajamento no digital, para ser bem sincero. E a gente está entrando na eleição, falta um ano para as eleições brasileiras. Então vocês vão ver que vai acontecer bastante coisa de política no cenário de games. Já começa a aparecer um monte de coisa. Mas, para mim, é tudo se aproveitando desse alto engajamento, desse público bem jovem, que vai começar a votar pela primeira vez agora, e por aí vai, e eles vão querer se conectar de toda forma com esse público. Mas, de uma forma geral, não. O governo não está preparado para lidar com games. O governo não entende muito bem esse cenário e nem sabe como usar as partes mais sólidas do mercado de games para um bem comum público. Hoje, eu acho que vai ser só mais plataforma política mesmo, por enquanto. A gente tem bastante plataforma política sendo construída em games, tá? Mas aí é algo que a gente, como Druid, nem se envolve muito. Eu imagino as razões, né, para isso. E quando você falou sobre essa geração que está lá dentro, essa geração que, enfim, nasceu jogando e é lá dentro que eles consomem, a minha reflexão naquele momento foi, falei, nossa, então tá, os novos eleitores estão ali. Como é que os políticos, né, acessam essa geração e qual que é o mecanismo de comunicação, porque a mensagem é outra, né? A comunicação é outra com esse público. E aí cai num outro ponto também que acho que
é um interesse coletivo aqui sobre regulamentação. E aí o Aldrin também pergunta, né, se existe a possibilidade de haver uma regulação, a referência dele já é a uma questão, por exemplo, de um game que possa causar algum dano se retirado do mercado. Então, na verdade, a regulamentação no setor de games já existe, porque game é software. Então, assim, já existe, pelo menos ao meu ver, já existe uma regulamentação no setor de games que é muito bem definida. Sobre jogos causarem danos, já existe, inclusive, boards que definem idade indicativa, como dos filmes, para games, né? Aí sempre vai ser uma escolha dos pais, se eles seguem a classificação indicativa ou não, mas existe uma classificação indicativa, existe todo um conceito. Inclusive, tem um site brasileiro, eu me esqueci qual que fala a classificação indicativa de todos os jogos e explica o porquê deles. É bem legal, inclusive, esse site, porque no final, né, o pai tem que acompanhar o bom desenvolvimento da criança e tem que escolher o que ela joga e o que não joga mesmo. Então, assim, não sei. Hoje, o que se discute bastante é a regulamentação da área de esportes, que é esportes eletrônicos, que é campeonatos competitivos de videogame. Mas aí eu nem quero entrar muito nessa seara, porque eu acompanho zero desse assunto, para ser bem sincero. Eu sei que há diversas discussões, diversas linhas de raciocínio aqui no Brasil, se precisa ou não, mas no meu entendimento, a regulamentação de game já existe, porque é software. Já está muito bem definida há bastante tempo. Bacana, até interessante aqui acompanhar a interação do pessoal falando sobre, né, os jogos do mundo offline, os jogos de tabuleiro, indo para um ambiente online. E aí, sugiro aqui que vocês revisitem o Intalks que nós fizemos há um mês atrás com o Yuri Fang, o fundador e CEO da Galápagos, e ele explora exatamente essa dinâmica reversa, já que a Galápagos nasceu com jogos de tabuleiros. E é bem interessante o modo como o mundo offline e online já se encontram nessa conversão aí de ambientes. E aí, Bernardo, infelizmente, né, a gente caminha aqui para os minutos finais, eu gostaria que a gente pudesse explorar um olhar empreendedor. A gente traz os mais diversos temas e setores para o nosso programa, em Talks Empreendedorismo, e a gente trata muito vida real, né? Porque a gente não gosta aqui de romantização, de glamorização do empreendedorismo. E lá no início do nosso papo, quando você já fez referência, né, ao empreender durante a pandemia, você já fala uma dor, o que é vida real, que é a dor de crescimento, por exemplo. Quais foram e estão sendo os principais desafios do Bernardo empreendedor? Cara, ter uma empresa é muito doido, né? A gente não está preparado psicologicamente para ser empresário, não, nem empreendedor. É muito... As coisas que acontecem dentro da empresa, às vezes, que a gente tem que resolver, a gente nem pensava que acontecia, né? É muito desconfortável. A gente se coloca numa posição muito fora da zona de conforto mesmo, quando a gente assume essa posição de empreendedor. A gente cresceu muito rápido, que foi algo que a gente estava até falando logo no início, né, Laís? Sobre o quão doido sei lá, tá tão grande em tão pouco tempo. E essa foi uma das maiores dores da empresa, de uma forma geral. Essa dor do crescimento, de muita gente entrando, não ter um processo de onboarding claro, não saber muito bem quais são as áreas de negócio mais rentáveis, e ter que experimentar um pouco de tudo, e ter que aprender, e ter que errar, e ter que dar a volta por cima. É um desafio diário mesmo, acordar e não saber qual é o desafio até o final do dia, né? Porque vai aparecer um monte de coisa que você não está preparado para ela. Mas esse é o maior desafio, cara. É muito doido, assim. A gente realmente não consegue se preparar para esse momento até estar nele, né? Mas, ao mesmo tempo, é bem divertido, viu? Principalmente porque a gente está no mercado de games. Então, é mais divertido ainda pelo próprio segmento. Mas a gente tem dado certo. Isso é bom. E a gente tem acertado mais do que a gente erra, o que é um ótimo indicativo também. Com certeza, com certeza. E diante desse crescimento tão acelerado e surpreendente, né, além das expectativas aí de vocês, o cenário de incertezas, né, ou a gente começar o dia sem saber como ele vai terminar, é algo que nutre aí a alma empreendedora. Mas também este cenário de incertezas, em algum momento ele foi um pouco inimigo aí, deu aquela vontade de desistir, ou não? Desde o início, assim, sei o que eu quero, é aqui que eu quero estar, avante.
Cara, não, vontade de desistir não, mas a gente já entrou nos pega para capar aqui que foi tenso. Mas acho que faz parte do negócio no dia a dia. Mas esse cenário de incerteza e tal só faz a gente querer fazer um trabalho ainda melhor, né? Porque no final é um trabalho bem executado que vai trazer as certezas que a gente precisa ter. Então, no final é sempre isso, assim, como é que o nosso trabalho fica melhor, como é que a gente trabalha melhor, como é que a gente faz a nossa equipe trabalhar melhor, a gente sempre está pensando nisso, porque no final isso vai deixar a gente um pouco mais confortável para lidar com esses desafios diários, né? E num mercado nichado como o seu, como é que é recrutar, né? Eu imagino que você esteja contratando aí numa velocidade alta. Como é que é contratar? Como é que é recrutar? Onde essas pessoas estão? Você já tem também hoje um perfil de colaboradores que você encontrou ser comum? Ou é desafio ou não? Já existe um canal? Porque imagino também que deva ter do outro lado muita gente interessada em chegar nesse mercado, mas com uma ausência de know-how nele. Então, do outro lado, quem contrata, como é que fica? Cara, isso é verdade demais, Luiz. A primeira coisa que a gente fez como Druid, a gente ficou um tempão procurando os primeiros funcionários. A gente começou com 12 pessoas no início do ano, mais ou menos. 12 ou 13. Então, encontrar esses 12 foi difícil, porque a gente fez questão de trazer os melhores profissionais das suas áreas, que também eram gamers. E a gente até deu bastante oportunidade para mulheres. A gente começou a empresa com uma diretoria 100% feminina, a primeira agência publicitária que teve essa iniciativa no Brasil e tal. Depois disso, no crescimento, a gente ainda, né, tinha abraçado esse processo de contratação como se fosse obrigação nossa. E a gente acompanhou a contratação de cada um dos funcionários e tal. A primeira pergunta de toda a contratação da Druid é se você é gamer, qual jogo você joga. Isso é obrigatório se jogar pelo menos... A gente tem uma funcionária que joga buraco online, tá? É válido, tá? Tipo, eu adoro buraco online, caramba. Mas todo mundo aqui joga alguma coisa. Mas eles também são bons profissionais nas suas áreas, né? Porque eu tenho equipe de mídia, equipe de criação, equipe de estratégia, e todo mundo é bom na sua própria área, né? Dependendo do cargo, tem que ter um pouco mais de experiência, dependendo do cargo, é o nível de entrada, mas ele tem que ser bom, profissional também. E eu vejo que muita gente no mercado de games esquece essa parte profissional e pensa que só porque joga videogame está preparado para trabalhar no segmento. E, de novo, o segmento é cheio de advogados, administradores de empresas, sabe, jurídico, financeiro, tá todo mundo aqui dentro, sabe? Não necessariamente são só os jogadores profissionais de videogame. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam bem preparadas profissionalmente. E muita gente que quer entrar no mercado de games pensa que só precisa jogar videogame para entrar. E isso acaba acarretando em um problema de profissionalização de todo o segmento, né? Tem muita gente apaixonada com games fazendo um péssimo trabalho, entendeu? Tem muita gente que poderia estar fazendo um ótimo trabalho e não está pensando ainda no segmento de games, porque ainda não tem visibilidade do quão relevante ele tem, né, essa forma toda que ele tem tomado nos últimos anos aí. Então é bem difícil ser o cara do outro lado da mesa contratando, tá? Não é fácil achar profissionais capacitados profissionalmente, ao mesmo tempo com conhecimento do segmento. A gente acaba priorizando a capacitação profissional, porque aí o conhecimento do segmento, a gente tem uma série de iniciativas internas para os funcionários para trazer cada vez mais conhecimento para eles também. Bacana. Imagina fazer parte do seu dia a dia, assim, de desenvolvimento profissional dentro da empresa, tem que jogar. Deve ser realmente muito prazeroso. E já tem gente aqui perguntando como se candidatar na Druid. A gente tem um site com todas as vagas, que é o Gup. É uma startup brasileira até, se não me engano. Então é druid.gup.io, eu acho. Mas eu deixo o link depois lá no LinkedIn. A galera, né, estamos ao vivo no LinkedIn, eu deixo lá nos comentários depois do vídeo o link certinho. Mas a gente tem uma página com todas as vagas, são sempre publicadas lá. E a gente tem uma área também de banco de currículos. Porque, às vezes, a gente dá uma olhada primeiro nos currículos que já estão no banco antes de abrir a vaga. E já marca umas entrevistas com a galera. A gente sempre faz isso. E a maioria dos funcionários que a gente tem contratado são através do Gup. A gente está achando uma galera por lá. Bacana. Bom, a gente viu aqui que tem gente também querendo trabalhar lá, e assim, também neste grupo engajado que nos acompanhou, eu tenho certeza que essa live vai tomar corpo, vai ser
vai chegar muita gente ainda, o tema é excelente, eu estou amando aqui te ouvir, aprender com você. Acho que para a gente amarrar isso aqui, seria interessante olhando para, acho que uma maioria aqui que nos assiste nesse momento, que é de empreendedores. Então, quem empreende, quem hoje ousa em diversos segmentos, quem está hoje investindo em novas áreas, aqueles empreendedores que já estão aqui na segunda etapa da vida, sabe, que venderam já aquela empresa, agora estão no papel de investidores. Para onde vocês acham que eles têm que olhar? Assim, o que você acha que vem por aí? Eu sei que agora vale outra live essa pergunta. Mas não sei se dá para você resumir este conselho que você deixa para esse pessoal aqui, Bernardo. Claro. Cara, eu acho que assim, a única... Não tem muito segredo e, sei lá, eu também estou aprendendo, então eu não sei se eu sei a resposta ainda. Mas uma das coisas que eu gostaria de dar como dica é tenta entender games como entretenimento. Não só veja games como esporte. Porque eu tenho visto muito empreendimento acontecendo no setor de esportes eletrônicos no Brasil, mas poucos preparados para trabalhar. Ah, a galera achou o link certinho. Mas poucos empreendimentos preparados para trabalhar no setor de games como entretenimento como um todo, sabe? O game é muito maior do que o esporte eletrônico em si. E merece atenção pelo menos igual um ao outro. É só... A única coisa que eu falaria é essa. Agora, o que vai dar certo, o que vai ter errado, a gente ainda está descobrindo, sabe? Meio que tem espaço para a gente testar bastante coisa ainda, porque o cenário só está nascendo. Bom, assim a gente caminha para o fim da nossa live. Todo mundo está provocado. Procurem o Bernardo nas redes sociais, procurem a Druid, porque tem muito potencial aí para você, especialmente, claro, para o seu negócio. Bernardo, eu agradeço imensamente, né, esse privilégio de te ouvir durante uma hora que tivemos juntos. Agradeço o engajamento de todo mundo. Eu olhei meu WhatsApp agora, obviamente não abri, mas, nossa, tem muitas mensagens ali de muita gente interessada na live, muito impactado pelo conteúdo. E foi o que eu disse no início, independente do nível de conhecimento e interação das pessoas que estão nos acompanhando com esse mercado, é evidente o interesse comum e o quanto as pessoas se surpreendem e querem se conectar cada vez mais a essa pauta. Então, que a Druid e Bernardo sejam canais para isso. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer me conectar a você por este canal Intalks Empreendedorismo, mas que daqui boas oportunidades surjam para que a gente possa construir e realizar juntos. Obrigado pela oportunidade, Laís, e a todo mundo que assistiu, muito obrigado. Fica à vontade para me contactar via LinkedIn, eu respondo todo mundo e a gente pode bater um papo depois com mais calma. Viram, né? Procure ele agora mesmo, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bernardo. Boa tarde e até nosso próximo Intalks Empreendedorismo. Tchau, tchau, gente.